O negócio é o seguinte, a gente vai falar já dos jogos de ontem, mas antes, entrevista exclusiva do De La Cruz. Vamos começar com o Flamengo, porque ele falou para a ESPN Uruguai. Vamos ouvi-lo, porque aí a gente vai debater o meio-campo do Flamengo, Pascoal. Só pode jogar 11, viu, Pascoal? Ainda não tá podendo mais do que isso. Não mudaram a lei? Não. Pode substituir 5, mas só joga 11. Fala, De La Cruz. ¿Con qué te contrastaste en Flamengo? ¿Era lo que te esperabas, lo que te habían dicho o superó todo? No, uno siempre imagina y también al tener a Georgian ya dentro del club durante muchos años, el hablar, el que te vaya comentando un poco el día a día, las situaciones, lo que es el club, uno ya se va imaginando y obviamente cuando llegué al club todo lo que me imaginaba, las expectativas que esperaba del club, a medida que va pasando el tiempo me voy dando cuenta al lugar donde vine y bueno, creo que la infraestructura que tiene el club es muy sorprendente. Tá aí, ele dá uma entrevista falando majoritariamente sobre seleção, sobre River, né, já que é para a ESPN Uruguai, mas ele faz essa citação aí ao Flamengo e elogia muito a estrutura, assim. A gente sabe de toda a reformulação que o Flamengo passou, hoje em dia tem hotel para os jogadores. Acho que Flamengo e Palmeiras, né, talvez sejam os clubes que têm um CT, um lugar apropriado. O São Paulo também tem um CT de ponta. Tem um CT maravilhoso. Bem lembrado. Maravilhoso. Tem muitos clubes que têm CTs espetaculares. O Atlético Paranaense, sim. Era um o do Cruzeiro hotel. É do mesmo nível dos outros? O Cruzeiro eu não conheço, confesso que eu não tem duas conheço. tocas, né? Isso. Tem a toca 1 e a toca 2. O Atlético Mineiro tem um centro de treinamento espetacular. Os jogadores podem fazer refeição e ficar lá também. Nós temos clubes brasileiros muito bem estruturados nesse aspecto. Muitos até, como o De La Cruz falou do Flamengo, o Flamengo, todos os jogadores que passam pelo Flamengo, eu não fui lá no CT do Flamengo, não fui. Mas o Zinho foi. Eu já. Eu conheço outras pessoas que você foi, eu não fui. Todas as pessoas com quem eu converso, ou jogadores que já jogaram no Flamengo, com quem eu converso, falam do CT e falam assim, é de outro planeta, primeiríssimo mundo, melhor do que clube que a pessoa tenha jogado na Europa. Sim. Já tive essas... Os dois que sempre ouço isso, é o do Palmeiras e do Flamengo. Sim. Mas os outros clubes que eu citei aqui também têm centro de treinamento, mas muito bons. Muito bons. E alguns que estão se aprimorando, como Bahia, como Fortaleza, e eu acho muito positivo. O Bahia eu acho que vai chegar nesse nível rapidamente. Eu acho que é muito positivo, porque o Bahia foi fazer a pré-temporada lá na Inglaterra, viu como é que é lá no City, né? Então, e tudo isso é importante para o futebol brasileiro. E para ele, para o De La Cruz, né? Porque quando ele fala na entrevista que ele esperava corresponder tudo aquilo que se imaginava dele jogando, é porque ele... você fala assim, eu vou jogar no Flamengo. Legal, mas na hora que você entra no Maracanã para jogar pelo Flamengo, esses dois podem falar. É diferente, é completamente diferente. E ele soube suportar isso, que eu acho que é maravilhoso para o Flamengo, inclusive. Por isso que o Flamengo, eu digo para vocês que é diferente, que o Flamengo é o primeiríssimo patamar do futebol brasileiro. Ô Silas, a gente citou aqui vários centros de treinamento, né? O Pascoal foi lembrando bem, assim, eu não conheço do Cruzeiro, do Atlético Paranaense também, eu já entrei, fora da curva. É um antigo hotel que foi transformado em centro de treinamento, é espetacular. Então aí a gente tem Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Galo, alguns centros de treinamento de ponta. E meio campo de ponta, para fazer essa comparação, quais são os que se equivalem ao do Flamengo? Caramba. Bom, Palmeiras tem, né? Atlético Mineiro tem, inclusive os dois são canhotos, né? Tanto o Scarpa, que voltou para o Atlético, como o Veiga, que agora está aí no Palmeiras brilhando. Gostei muito desse menino do Red Bull, um canhoto, parece o Camavinga, canhotinho. Fez uma jogada ontem brilhante contra o Botafogo, só faltou o gol mesmo. Agora o De La Cruz, Dani, primeiro, né, dar uma boa noite para o fã do esporte, porque para vocês aqui a gente já se falou, né? A gente está se falando a tarde toda, na verdade. E o De La Cruz, ele tem para mim uma vantagem sobre os demais, por ser uruguaio, né? E o Uruguai, ele, De La Cruz, está no River Plate há muito tempo, conhece também, porque o River Plate também está muito na frente nesse aspecto, mas os uruguaios em geral não têm centro de treinamentos lá. Os clubes do Uruguai. Tem uma diferença grande. Então, quando o uruguaio sai de lá e vem para o Brasil ou vai para fora, aí ele vê a diferença que a gente via lá atrás, né? Hoje a gente já não tem tanta distância da Europa como tinha uma vez. Agora, o De La Cruz, para mim, ele tem uma vantagem grande, porque ele não só é craque com a bola no pé, ele também trabalha muito. Não sei se é por ser uruguaio ou pelas funções que ele
jogava nos outros clubes, né, fora do Flamengo. Então eu acho que ele vai cobrir uma lacunazinha ali, não da mesma maneira que o João Gomes, porque o João Gomes era volante, mas ele ajuda muito o volante. Então isso, para uma equipe como o Flamengo, se faz necessário, porque tem muito craque lá na frente para botar a bola para dentro. Mas se o pessoal não se unir para defender, aí quando toma gol fica difícil depois para reverter, né? Ô, Zinho, enquanto estava passando ali a imagem do vestiário, não sei se vocês repararam, o armário do De La Cruz é do lado do armário do Gerson, pelo que a gente viu ali na hora de se arrumar. E o Silas toca em características, né, de versatilidade e tal. O Coringa rubro-negro é o Gerson, tá em recuperação, vai tirar os pontos na sexta-feira da cirurgia que ele fez. Só que aí a gente começa a fazer essa comparação, né, Zinho? De como é o meio-campo com um, de como é o meio-campo com o outro. Eu perguntei dessa coisa da comparação dos clubes, porque no Flamengo, quem sai do banco, o De La Cruz recém-chegado, e ninguém acredita que ele fosse ficar ali por muito tempo, já sai com uma qualidade que é muito expressiva, né, Tetra? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. O De La Cruz mais recuado, ele virou o novo Coringa do Flamengo. Porque a gente pode pensar num De La Cruz jogando na meia centralizado, até no lugar que joga o Arrascaeta. Não é muito a dele, mas ele consegue fazer isso. Vamos dizer, um dia que o Arrascaeta não puder jogar, que antes não tinha muitas soluções para isso. Se você adiantar um pouquinho o De La Cruz e o Gerson recuperado entrar ali, meio campo espetacular, né? Pulgar, Gerson, De La Cruz, e aí Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro. Ou pode escolher, né? Bruno Henrique, enfim. Tem mais soluções o Tite com a chegada do De La Cruz, porque ele se torna esse Coringa. Joga pelo lado direito, não ponta como o Luiz Araújo, mas o meia que joga pelo lado, como jogava o Everton Ribeiro, né? Jogou e ganhou tudo no Flamengo, jogando ao lado do Arrascaeta. Então o De La Cruz dá essas opções, o investimento foi alto, porque sabia que poderia ter esse retorno, é um início de trabalho, né, mas ele se compromete tanto que traz soluções para um time que tinha dificuldade quando perdia a bola. O De La Cruz recompõe muito rápido, ele é muito intenso, né? Assim, o De La Cruz não é aquele cara, vamos dizer assim, um articulador, apesar que ele está fazendo muito isso, dando passe, mas aquele meia clássico, né? Tipo o Arrascaeta, não é essa característica, mas ele é a formiguinha. Vai lá, faz isso, vem aqui, marca, vai aqui, joga pelo lado, vai aqui, recompõe, marca o lateral, consegue se juntar ao primeiro volante e fazer uma linha defensiva ali na frente da zaga, ajuda, faz isso. Mas se tiver que chegar na frente, dá uma pisadinha na área, chega. Então, ele deu essa opção, que a gente está falando do Gerson, cara. O Gerson estava aí convocado para a seleção brasileira. O Gerson era um ponto fundamental da equipe do Flamengo. Muita gente falava do Arrascaeta, e eu concordo, mas o Flamengo sem o Gerson sentia muito. E o De La Cruz veio para dar essa paz de não tem o Gerson, eu jogo aqui. Não tem o Arrascaeta, eu jogo ali. Não tem um ponto aqui, eu jogo ali. Realmente o cara tem uma capacidade física muito boa. Rapidamente ele entendeu a leitura, o que o Tite queria, e ele está sendo um dos destaques desse time, sem dúvida. Aí tem o seguinte, né? O Zinho falou dos números. É engraçado porque às vezes quando você pega só os números do De La Cruz, eles não chamam tanto a atenção no sentido de gols e assistências. Porque ele é muito o cara dá pra chamar de pré-assistência? Ele é o cara do penúltimo, eu gosto mais de penúltimo passe. É o homem do penúltimo. Ele não é o cara do... Por que ele é o homem do penúltimo passe? Né? Nós temos dois caras que jogaram nessa função. Mas é para responder aquilo ali que está ali na tela, tá, Pascoal? Então, ele é do penúltimo passe porque ele dá o penúltimo passe e corre para dentro da área. Sim. Porque se sobrar alguma na entrada da área, ele encaçapa dali da entrada, que é a especialidade dele. Que ele não tem tamanho para brigar com o zagueiro para bola no alto, então ele fica esperando o rebote. E quando vem o rebote, é com ele mesmo. Então ele é o cara do penúltimo passe. Dá no Arrascaeta, que é o Arrascaeta dá o último passe, e aí quando sobrar uma ali, ele requenta a sopa do jeito que vem.
Pascoal fugiu, então me dá os números aí na tela, porque vai ter que responder a pergunta que apareceu. Não fui eu, foi a produção que criou isso aí, porque ainda tá longe do Gerson voltar. O Gerson vai tirar os pontos da cirurgia na sexta-feira, depois ele ainda tira o dreno, né, o catéter que ele tá usando no dia 22. A previsão de voltar para Gramado é só fim de abril, começo de maio. Mas a gente está comparando 2024 do Flamengo com um e com outro, né? Não necessariamente sozinhos, um e outro em campo, mas foram 6 jogos do Gerson e outro do De La Cruz. Como titular, o Gerson fez 83,3%, o De La Cruz todos. Minutos por jogo, o De La Cruz ficou um pouquinho mais do que o Gerson em campo, porque foi justamente por ter sido titular em todos os jogos. Uma assistência para cada um. Passes certos, o número do De La Cruz um pouco mais alto, um pouquinho mais alto, e lançamentos por jogo, Silas. Aí é o dobro do que o Gerson quando está em campo. É uma boa briga quando o Gerson voltar? A gente está falando de um cara, De La Cruz, que vem do River Plate e está na seleção do Uruguai. Um cara que trabalha muito. E respondendo a pergunta ali, Dani, eu acredito que é o seguinte: quem tiver a laranja mais madura para vender vai ficar em campo. Porque num time de estrelas, como esse time do Flamengo, rendimento. E aí vai ter que ser a justiça do treinador. Direita, Sila, descomplica. É o De La Cruz pela direita, o Gerson de segundo volante. Complica pra você, pro Luiz Araújo complica. Mas aí melhora pro time do Flamengo. Mas o Luiz Araújo tem mais gol do que o De La Cruz. E aí? Mas é uma situação. É difícil. Você vai ver o time do Flamengo. Ali é mato ou morro. Isso me agrada. Você corre pro mato, você corre pro morro. Não tem como você me dá. Você só me dá motivo. Olha o sorriso que eu tenho aqui. Fala aí, Silas, de novo. É Luiz Araújo. Fala, Silas. É Gerson. Olha o sorriso. É Luiz Araújo. Bruno Henrique, Cebolinha. É Bruno Henrique. Pedro, Tipolino. É Gabigol. É Pedro. Então, aqui. É muito bom o time. Não vou falar do Arrascaeta, que não é muita diferença para os outros. Vamos lá. Entendeu? Então, olha, vai no volante. Escolhe um para jogar. Tem 3 volantes para jogar. Escolhe um. Vai na zaga. Contrataram um que joga na seleção brasileira. Aqui. Então, gente, é o time do sorriso. Não tem como você olhar para o time do Flamengo e ficar arrumando assim. Você sabe que o zagueiro do Flamengo foi contratado agora, o Fabrício, foi levado para a seleção brasileira, o Fabrício Bruno. Você sabe disso, né? Tem gente que entrou num desespero, rapaz. O Pascoal tá implicando comigo desde o dia que eu falei assim, com o Fabrício Bruno indo para a seleção. Pode acabar ameaçando de alguma maneira por falta de entrosamento. Ai, Jesus, essa defesa não vazada. Meu Deus. Mas pra ele não, pra ele é o Ortiz. Fabrício Bruno no jogo. Olha lá, já mudou o debatezinho. Tá vendo, Zinho? Tá querendo fazer aquilo de novo. Hoje é o Flamengo, cara. Tô falando do Flamengo, não tô falando do Bala Mistura, que não tem cara pra jogar no final de semana, cara. Lá no meu time, no Bala Mistura, não tem pra jogar. Eu tô falando do Flamengo que sobra. Não é que tem sobra. É um espetáculo. Assim, o Zinho, quando vai ver o jogo do Flamengo no Maracanã, ele já vai sorrindo. Ele já vai no trajeto da casa dele pro Maracanã, sabe que é essa risão? Eu quero ver sábado agora que ele vai com o Cezinha pro Maracanã, se ele vai ficar rindo do lado do Cezinha. E aí o Cezinha já é enjoado. O Cezinha é enjoado. Fica complicado. Fala assim, que ele tá tentando fazer aquilo de novo, Tetra. O meu sorriso com o Flamengo, que ainda não conquistou, ganhou a Taça Guanabara, sim. É uma Taça Guanabara diferente da época que eu jogava. Sim. Né? Menos peso, muito menos peso. Claro, você vence, você vence hoje, tem uma vantagem para uma semifinal. Mas vamos ver, né? Passar pelo Fluminense para mim é bem favorito, e eu vou explicar por que é bem favorito. Mas tem que jogar, o Fluminense está trabalhando, está se organizando, o Diniz está buscando as soluções, porque realmente o Fluminense ainda não encaixou, por mais que ganhou a Recopa, mas ainda não encaixou na minha visão. O Cano jogando abaixo, o Keno jogando abaixo, o próprio Arias, que foi muito bem na Recopa, mas ainda não muito pelo modelo do jogo do Fluminense. Mas vamos falar do Flamengo. O meu sorriso é porque não tem Vitor Pereira, é porque não tem Sampaoli, tá entendendo? É porque a diretoria não tirou treinador campeão de Copa do Brasil e da Libertadores
porque o time oscilou um pouquinho no final de um brasileiro que já estava classificado e não valia mais nada para os jogadores. A maioria queria férias e a maioria pediu férias. Então o meu sorriso é que a direção, parabéns para a direção do Flamengo, entendeu isso e aí trouxe um treinador antes de acabar a temporada, né? Convenceu ele e ele foi massacrado por muita gente porque deu a palavra que não ia assumir nenhum clube antes do final do ano e assumiu o Flamengo. Mas, inteligentemente, o Tite entendeu que já era um final de temporada, né? Faltava poucos jogos e era para ele entender o Flamengo, entender o grupo, colocar a metodologia de trabalho, o seu jeito de trabalhar com os jogadores, a liderança que ele tem sobre os jogadores. E o meu sorriso não é porque contratou Léo Ortiz, não é porque contratou De La Cruz, né? Quem mais veio? Veio mais jogador. De La Cruz, o Léo Ortiz e o Vinha. O Vinha, Matias Vinha. São ótimos jogadores, baita jogadores, e claro que elevou ainda mais o nível de um elenco que já era fortíssimo, mas o meu sorriso é pelo treinador que foi contratado. Porque muitos treinadores passaram ali, principalmente depois do Dorival, e que não aproveitaram esse grupo. E a torcida do Flamengo chorou. Chorou o ano todo de 2023. Ou não chorou? Né? Perdeu todas as finais, todos os títulos, com um elenco fortíssimo, dito por mim, pelo Pascoal e por todo o Brasil, que era o melhor elenco sul-americano. E não ganhou nada. Então, Pascoal, é muito bonito, é muito lindo falar que tem jogador aqui, jogador ali. Mas se não tiver treinador para organizar esse time, não ganha nada. Então eu acho que o torcedor do Flamengo está muito feliz e muito esperançoso porque tem um treinador de verdade agora e que tem liderança dentro de um grupo e que não vai ter biquinho. Vai ter que fazer do jeito que ele quer ali, com a gestão dele. E o Flamengo, que muita gente às vezes fica reclamando que o Tite é chato, que o Tite isso, que o Tite aquilo. E tá vendo que é um time sólido. Ah, mas é só o regional. É só o regional, mas vários times tomaram gol. E ele só tomou um. O que tem pra jogar é o regional agora, né? É o Carioca, o Paulista, o Mineiro. Sim, por enquanto sim. O Gaúcho. Tem gente que já tá na fase de grupo da Libertadores, já fez 4 jogos. É o caso do Botafogo, é assunto de daqui a pouco. E parabéns pro Botafogo. Parabéns. Depois. Foi do Botafogo. Mas quanto o De La Cruz, a comparação dele com o Gerson, você tem que medir 2 coisas. Uma a favor do Gerson e outra a favor do De La Cruz. Na composição de meio, o Gerson ele já está mais ambientado nisso. O De La Cruz, trabalhando com Gerson, como é que você gosta que chama o volante do... Eu gosto? Porque você fala que não pode chamar ele. Não, eu gosto não. O nome dele é Eric e ele pede para ser chamado pelo nome dele. Não, mas é Pulgar, né? Quando ele foi contratado, ele era o Pulgar. Agora, tem essas coisas. É igual o Mosquito, que gosta de ser chamado de Gustavo. É igual o Léo Pelé, que era Léo Pelé e hoje é Léo. É só um pedido dele. O Eric já tem uma função determinada. O Gerson, quando joga de segundo volante, o Gerson é um jogador para jogar na seleção brasileira. Hoje o Paquetá, eu trabalhei no jogo do West Ham agora à tarde, o Paquetá saiu com uma dor na perna no intervalo da partida e quando foi substituído no segundo tempo teve um chilique, né? Começou a tirar as coisas no chão, caneleira, deu soco no banco de reserva. Eu não entendi muito bem se ele saiu com dor na perna e saiu tendo fazendo o que ele fez, ou ele está muito bravo com o treinador por ter saído naquele momento. Ou pela lesão, né? Ou alguma coisa aconteceu, porque ele estava assim, Fiquei realmente boquiaberto. Porque estava jogando bem, porque o Paquetá é outro baita jogador. Eu falo do Paquetá porque o Gerson, se o Paquetá não jogasse, para mim jogaria o Gerson na seleção brasileira. São jogadores do mesmo nível. Imagino. O Gerson é tão bom. Estilos parecidos também, né? Estilos parecidos. O Gerson, eu acho que o Paquetá tem uma coisa que o Gerson não tem. O Paquetá cresce muito quando ele chega perto da área. Sim. Porque o Paquetá é capaz de ser... Porque o Paquetá é meia volante. O Gerson é volante meia. Volante meia, é diferente. Bom, em suma, os jogadores do Flamengo não estão dormindo tranquilos. Porque se for Gerson e De La Cruz, é o Luiz Araújo que perde o sono. Porque provavelmente vai sobrar para ele ali na ponta mas já direita. Perdeu o sono o Bruno Henrique, já perdeu o sono o Gabigol. Então, isso. Você sabe quem dorme tranquilo? É o torcedor do Flamengo. Com tanto jogador bom, com treinador, treinador de primeiríssima categoria. Como é que é o sorriso? Olha o torcedor do Flamengo chegar no Maracanã. Bom dia, nação rubro-negra!
Vocês acabaram de ver um grande react da ESPN falando sobre esse time fantástico que tem o Flamengo. E realmente temos que concordar com o Pascoal. O time do Flamengo é o time do sorriso. E agora o torcedor rubro-negro voltou a sorrir, até porque temos um treinador que passa confiança ao torcedor rubro-negro. E é o caso do Tite. O Tite é um excelente, é um espetacular treinador de futebol, é um cara que todo mundo respeita, tem uma comissão técnica assim de primeiríssima qualidade. E vocês podem ter certeza que o torcedor rubro-negro vai voltar a sorrir, que é o que todos nós queremos, ganhar títulos e fazer grandes atuações, e que o Tite, ganhando títulos, possa continuar fazer um trabalho longevo à frente do time rubro-negro. Vocês concordam? Eu acho que esse negócio de ficar trocando de técnico de 6 em 6 meses acabou no Flamengo. Com o elenco desse não precisa. A diretoria tem que ser certeira e assertiva, e trouxe assim um cara fantástico. O Tite dispensa comentários. Vocês viram aí, ó, o meio de campo do Flamengo com De La Cruz, Arrascaeta, sabe? Muitos rubro-negros nunca pensariam que 2 jogadores de tanta qualidade, ainda mais uruguaios, seriam titulares do Flamengo. O De La Cruz, vale lembrar que o De La Cruz só tá jogando ali naquela posição pela lesão do Gerson. Mas aí, olha o resultado do uruguaio. Ele bate muito bem com a esquerda, bate muito bem com a direita. É algo fantástico. Eu estou muito feliz com esse time do Flamengo, sabe? Sabemos que ainda é só o começo da temporada, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas é assim, começando certo, a probabilidade de terminar certo é algo assim gigantesco. Eu estou muito feliz. Comentem aqui abaixo, galera, se vocês gostaram da contratação do De La Cruz. Comentem. Vocês acham que o Uruguai já está em casa, já está acostumado, já está adaptado ao time do Flamengo? Comentem aqui abaixo, que é muito importante a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.